Salve, salve torcida vascaína! E o Vasco acaba de viver um dos capítulos mais polêmicos e turbulentos desde a criação da sua SAF. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa: a Justiça do Rio de Janeiro tomou uma decisão que está abalando completamente os bastidores do clube e que pode mudar aí os rumos do futebol vascaíno nos próximos meses. O presidente Pedrinho foi afastado do comando da Vasco SAF. É isso mesmo que vocês ouviram. O presidente do Vasco perdeu o controle da SAF após uma decisão judicial que também afastou outros integrantes do conselho de administração do clube. E não para por aí. Uma interventora foi nomeada para assumir a gestão da empresa. Mas o que mais chama a atenção é o motivo dessa decisão. Existem acusações de falhas graves na governança da SAF do Vasco. Existe uma denúncia envolvendo o ex-atacante do Vasco, Jean Davi. Existe aí também uma disputa direta com a 777, ex-proprietária aí da SAF do Vasco. E também existe aí uma negociação bilionária envolvendo a SAF do Vasco, que agora entra em um momento de enorme incerteza. Será que o Vasco corre o risco de perder essa venda aí para o Marcos Lamáquia? Será que o Pedrinho vai conseguir retomar o comando do Vasco? Quem realmente ganha e quem perde com essa decisão? Fica até o final, porque a gente vai analisar detalhadamente toda essa situação. E antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui: você é a favor ou contra o afastamento do Pedrinho? Agora vamos para as informações. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro determinou o afastamento de Pedrinho e de outros 2 integrantes do Conselho de Administração da Vasco SAF. Além do presidente, também foram afastados Cristiano Stockler Campos e Felipe Elias. A decisão foi assinada pela juíza Caroline Fonseca após um pedido apresentado pela 777 Carioca. Para quem não acompanha de perto essa disputa, vale lembrar que a relação entre o Vasco e a 777 vem sendo marcada por conflitos judiciais há bastante tempo. Desde que Pedrinho assumiu a presidência do clube, o embate entre as partes ganhou novos capítulos. O Vasco conseguiu decisões importantes contra a 777. Por outro lado, a empresa nunca deixou de buscar seus direitos como acionista. E agora aconteceu algo que poucos imaginavam. Uma decisão judicial retirou temporariamente o controle da SAF das mãos de Pedrinho. Mas a pergunta que muitos torcedores estão fazendo é: quem vai comandar o Vasco agora? A resposta é Samantha Longo. A advogada foi nomeada interventora judicial da SAF. Ela possui experiência na área jurídica esportiva e já trabalhou como diretora jurídica da CBF. Pelos próximos 60 dias, Samantha será a responsável pela administração da SAF. Segundo a decisão, sua missão é reorganizar processos internos, melhorar a transparência, garantir prestação de contas e corrigir problemas de governança. Na prática, ela assume o papel que antes estava sob responsabilidade do Conselho de Administração. Mas afinal, o que levou a Justiça a tomar uma medida tão extrema? Segundo o documento, a decisão foi baseada principalmente em apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal da própria SAF. O parecer identificou uma série de problemas considerados graves, entre eles falhas na governança corporativa, deficiência nos controles internos, limitações para fiscalização, falta de aprovação formal em determinados atos societários. Esses pontos foram considerados suficientes para acender um sinal de alerta. Mas existe outro fator que chamou muita atenção: a denúncia feita pelo atacante chileno Jean Davi. E aqui a situação fica ainda mais delicada. Jean Davi deixou o Vasco no final de 2025. Meses depois, concedeu entrevistas fazendo acusações sérias relacionadas à sua transferência. Segundo o jogador, ele teria sido procurado para pagar comissões ligadas ao negócio que o trouxe para o clube. Ele afirmou que a cobrança ocorreu depois de sua chegada ao Rio de Janeiro. Mais do que isso, Jean Davi declarou que outros jogadores também teriam relatado situações parecidas. Essas declarações repercutiram bastante. O Vasco negou qualquer irregularidade e informou que abriu uma investigação interna
para apurar os fatos. Mesmo assim, a denúncia acabou aparecendo na fundamentação da decisão judicial. Isso mostra o tamanho da preocupação da magistrada com os relatos apresentados. Agora chegamos ao ponto que talvez seja o mais importante para o futuro do clube. O que acontece com a venda da SAF? Muitos torcedores ficaram preocupados ao ouvir a notícia do afastamento. Afinal, existe uma negociação avançada com Marcos Lamáquia, e essa venda é vista por muitos como fundamental para recuperar a capacidade financeira do Vasco. A boa notícia é que a decisão judicial não impede a venda, pelo contrário, o texto deixa claro que uma eventual negociação poderá continuar. Mas existe uma condição: a operação precisará respeitar os direitos societários da 777. Em outras palavras, a 777 continua sendo acionista da SAF. Por isso, qualquer venda dependerá da concordância da empresa ou de autorizações específicas previstas nos processos em andamento. Ou seja, a venda continua possível, mas não será tão simples quanto muitos imaginavam. E existe um detalhe importante: a própria juíza destacou que Samantha Longo poderá auxiliar na condução de uma eventual negociação durante o período em que estiver à frente da SAF. Isso significa que a interventora poderá ter participação importante em uma das maiores decisões da história recente do Vasco. Nos bastidores, existe um clima de bastante otimismo. Informações apontavam que o Vasco e Marcos Lamáquia estavam próximos de assinar o memorando de entendimento. Esse documento seria um marco importante para formalizar a intenção da compra da SAF. Agora resta saber se a mudança no comando vai acelerar ou atrasar esse processo. E enquanto tudo isso acontece, Pedrinho resolveu se manifestar. O presidente Pedrinho divulgou uma carta aberta direcionada aos torcedores. O texto teve forte repercussão nas redes sociais. Pedrinho afirmou estar indignado com a situação. Segundo ele, existe um grupo que atua há meses contra a venda da SAF. Ele afirmou ter visto acusações sendo criadas para construir determinadas narrativas e utilizou uma frase que rapidamente viralizou entre os vascaínos. Pedrinho disse que sombras sabotaram o clube. Foi uma declaração forte, uma declaração que mostra claramente o nível de tensão existente nos bastidores. Na visão de Pedrinho, existem interesses políticos tentando impedir a concretização da venda da SAF. Já seus críticos defendem que a decisão da justiça foi necessária diante dos problemas apontados. Por isso, o assunto divide opiniões dentro da própria torcida. De um lado estão aqueles que acreditam que Pedrinho estava tentando salvar o clube através da venda. Do outro, existem torcedores que entendem que a fiscalização e a transparência precisam vir em primeiro lugar. Independente da posição de cada um, existe um fato que ninguém pode negar: o Vasco vive um momento decisivo. Dentro de campo, a equipe luta para escapar das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Fora dele, enfrenta uma das maiores crises institucionais de sua história recente. Os próximos 60 dias prometem ser decisivos. A atuação da interventora, a continuidade das negociações com Marcos Lamáquia, a disputa com a 777, a possível reversão da decisão judicial, tudo isso pode definir o futuro do clube pelos próximos anos. E talvez a pergunta mais importante neste momento seja: quem será fortalecido quando toda essa disputa terminar? Pedrinho, a 777, um novo investidor? Ou será que o grande prejudicado continuará sendo o próprio Vasco? Agora eu quero saber de você: na sua opinião, a justiça acertou em afastar o Pedrinho? Você acredita que a venda da SAF ainda vai acontecer? Marcos Lamáquia é realmente a solução para os problemas financeiros do Vasco? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler todas. Pois é, meus amigos, uma bomba nos bastidores de São Januário na noite de ontem e que pegou todo o torcedor de surpresa. Infelizmente, mais um capítulo aí dessa novela entre o Vasco, a 777, a venda da SAF do Vasco, que o Pedrinho tenta solucionar, tenta concretizar essa venda aí para finalmente o Vasco ter um novo dono da sua SAF, um novo investidor que possa trazer o Vasco a um patamar melhor no nosso futebol. E muita gente
é contra essa venda. Muita gente não quer voltar a ver um Vasco forte, infelizmente. Mas eu acredito que o Pedrinho tem a melhor das intenções, acredito que o Pedrinho quer ver o melhor para o Vasco da Gama e estou com ele. O Pedrinho é um cara muito transparente e foi um dos poucos presidentes da nossa história recente que realmente se preocuparam em ver um Vasco melhor, em ver um Vasco mais forte, em ver um Vasco novamente sendo protagonista no nosso futebol. E apesar dos erros, com os acertos também que ele tem, é um cara que quer ver o Vasco, independente de qualquer coisa, em uma situação melhor. Isso aí é inegável. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para acompanhar todas as notícias do Gigante da Colina em tempo real. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para a torcida vascaína, saudações vascaínas, até o próximo vídeo.